Meus irmãos, quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, inicialmente no capítulo 1. Capítulo 1 de 1 Coríntios. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas meditações em série. Os irmãos sabem que nós estamos tratando já do capítulo 6, mas eu pedi para que você propositalmente abrisse no capítulo 1 para a gente poder ver algumas coisas aqui. Veja, a igreja de Cristo na cidade de Corinto, como você tem acompanhado nas nossas devocionais, era uma igreja extremamente problemática. Mas mesmo assim, eu quero que você relembre comigo a maneira como Paulo se referiu àqueles crentes extremamente problemáticos. Mas logo no início da carta, se você bem lembrar, e se você não lembra, eu vou fazer questão de lembrá-lo agora. Veja a maneira como Paulo se dirige a eles na saudação inicial. Versos 2 e 3 do capítulo 1. Ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Tem horas que a gente precisa voltar a esse texto, para lembrar que esses irmãos são de fato crentes, né? São de fato regenerados. Diante das dificuldades, diante dos problemas que aquela igreja apresentava e que de fato apresentou aqui na carta de Paulo, quando Paulo escreve essa primeira carta a eles. Porque veja só, haviam, como nós estudamos aqui, divisões, terríveis divisões na igreja de Corinto, divisões que eram motivadas pela vaidade do povo. E Paulo tratou disso, você leu isso aqui comigo, nos capítulos 1, 2, 3 e 4. Haviam também um certo desprezo, uma certa rejeição à autoridade do próprio apóstolo Paulo. Exatamente por causa dessas mesmas divisões. Paulo também tratou desse assunto. Aquela igreja, ou naquela igreja, havia também, olha que coisa, um caso incestuoso tão absurdo e tão escandaloso que chocava até mesmo os descrentes de Corinto. E Paulo tratou disso no capítulo 5, e a gente estudou isso aqui também. Havia também a prática de levar ao tribunal outros irmãos em Cristo por questões que poderiam e deveriam ser resolvidas aonde? Na igreja. E Paulo falou também disso no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 12, até o versículo 11. Então tudo isso acontecia nessa igreja que você viu aqui, Paulo dizendo, os santos em Cristo Jesus, os santificados por Deus, chamados para serem santos. Tudo isso acontecia nessa igreja. E o pior é que tudo isso acontecia diante das lideranças omissas que haviam na igreja, que não admoestavam, que não disciplinavam, que não excomungavam, muito pelo contrário, faziam vista grossa a todos os problemas e pecados praticados e vivenciados ali naquela igreja. Tudo isso na igreja em Corinto. Ou seja, uma igreja que de fato era composta por pessoas regeneradas por Deus, como a gente viu aqui no capítulo 1 lá, isso é um fato, mas ainda assim que sustentavam hábitos que não agradavam a Deus. Uma igreja de regenerados, mas que viviam hábitos ainda que não agradavam o Senhor. Veja, outro hábito que era visto como normal por boa parte dos irmãos ali em Corinto, é o que nós vamos estudar a partir dessa noite, passa a ser combatido por Paulo a partir do versículo 12 do capítulo 6. Então dirija-se lá ao capítulo 6, dirija-se aí, por favor. Uma igreja composta por crentes, capítulo 1, verso 2 e 3, a gente vê isso, né? Mas uma igreja cheia de problemas, uma igreja extremamente problemática, que talvez, irmão, se nós fizéssemos parte de algum momento dessa igreja, no nosso contexto atual, talvez você olhasse assim, não, esse pessoal não é crente, não. Esse pessoal nunca passou pela regeneração. E aí você vai percebendo que eles são regenerados,
mas que estão vivenciando ainda hábitos que são desprezados por Deus e que aos poucos o apóstolo Paulo vai, inspirado pelo Espírito Santo, corrigindo esses hábitos, tirando essas arestas. Eu posso até afirmar aos irmãos, eles erraram no passado, para que nós não venhamos a errar agora no nosso tempo, não é? Eles erraram para que a gente entenda, por meio da correção, de que maneira a gente pode estar andando contrário à vontade de Deus. E cheguemos então a corrigir os nossos atos. Muito bem. Como eu disse, um outro hábito aqui visto como normal por boa parte daqueles crentes passa a ser combatido por Paulo a partir do verso 12. O tema dessa noite, a profanação do corpo, como está aí colocado no seu boletim, nesse que será a nossa 18ª devocional na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos fazer a leitura do texto em questão, agora sim o texto todo, tendo em vista que na nossa liturgia lemos apenas alguns trechos. Agora a gente vai fazer a leitura inteira do verso 12 até o versículo 20 e na sequência nós faremos mais uma oração. Acompanhe a leitura na sua Bíblia para que você entenda qual é a situação. A partir de uma boa leitura, muita coisa a gente já consegue compreender, viu? Então acompanhe a leitura a partir do verso 12. Vocês dizem, todas as coisas me são lícitas, mas eu vos digo, mas nem todas as coisas convêm. Vocês dizem, todas as coisas me são lícitas, mas eu digo, eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Vocês costumam dizer, os alimentos, Paulo, são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas eu vos digo, Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria então os membros de Cristo e os faria ao mesmo tempo membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz em Gênesis 2:24, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Portanto, fujam da impureza sexual, porque qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que ele está em vós, esse Espírito Santo que vocês têm da parte de Deus e que agora vocês não pertencem mais a vós mesmos? Vocês foram comprados por preço e por isso agora glorifiquem a Deus no vosso corpo. Vamos orar, que Deus nos dê graça de entender esse texto. Feche seus olhos. Senhor, nós somos privilegiados. Estamos aqui em nosso conforto, com os nossos recursos, com a Tua palavra em nossas mãos, quando muitos dos nossos queridos irmãos, que têm a mesmíssima fé que nós temos em Ti, ó Deus, não têm o mesmo acesso e nem o mesmo conforto. Portanto, eu te peço, junto com os meus irmãos aqui nessa noite, ajuda-nos a lembrar disso e dessa maneira valorizar os minutos na Tua presença, estudando a Tua palavra. Ensina-nos, nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Paulo começa o texto apresentando aqui, ou rebatendo, uma compreensão errada que boa parte dos crentes na cidade de Corinto tinham a respeito do pecado. Veja só o que é que ele diz no verso 12 e 13. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Todas as coisas me são lícitas.
Essa não é uma afirmação do apóstolo Paulo. Essa é uma declaração de boa parte dos crentes da igreja em Corinto. Eles é quem diziam isso. E por que eles diziam isso? Qual era a compreensão que eles tinham? Ora, se nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e se a salvação não se dá pelos nossos méritos, nem pelas nossas obras, então eu posso viver da maneira como eu quero, independente disso. Por quê? Porque eu já sou salvo, se não há mais como perder essa salvação que é pela graça, eu posso viver a vida da maneira como eu bem entender. Afinal de contas, o que interessa é a minha alma e não aquilo que eu faço com o meu corpo. Era assim que boa parte deles entendiam as coisas. E viviam, boa parte dos crentes ali, como verdadeiros libertinos. Essa frase é deles, irmãos. Todas as coisas me são lícitas. Como quem diz, eu posso fazer o que eu quiser. Tudo é lícito. E Paulo, ele refuta isso. De que maneira? Veja, ele coloca 2 vezes a frase que era comum entre eles e faz então a sua refutação em seguida. Note mais uma vez no verso 12. Todas as coisas me são lícitas, eles diziam, e Paulo diz, mas nem todas convêm. Aí Paulo repete, todas as coisas me são lícitas, eles diziam, e Paulo rebate, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que é que Paulo está dizendo? Quando ele diz, nem todas me convêm, o que ele está dizendo é, eu não posso fazer tudo como um crente. Vocês dizem, eu posso fazer tudo. Eu não posso fazer tudo. Eu não devo fazer tudo. E para que eu não faça tudo, eu preciso aprender a dominar a mim mesmo. Eu preciso aprender a ter domínio próprio dos meus desejos, das minhas vontades, para que eu possa então recusar aquilo que não me convém como um crente. Em outras palavras, essa frase de vocês está completamente errada. Todas as coisas me são lícitas? Não. Eu não posso fazer todas as coisas. Todas as coisas me são lícitas? De maneira nenhuma. Eu preciso aprender, inclusive, a me controlar, a me dominar, para não fazer estas coisas. É o que Paulo está dizendo. Aí ele passa para uma outra afirmação que era talvez comum entre eles, no versículo 13. Olha, e entenda o jogo aqui no verso 13, viu? Quando ele diz assim, ó. Os alimentos, isso aqui são os libertinos, né, lá de Corinto, que diziam. Os alimentos, Paulo, são para o estômago, e o estômago para os alimentos. A ideia deles aqui é fazer uma espécie de paralelo. É como quem diz assim, olha, Paulo, os alimentos não são para o estômago, e o estômago não é para os alimentos. Da mesma maneira, o corpo, o sexo é para o corpo, como o corpo é para o sexo. Ou seja, é algo natural. Como você precisa se alimentar, o corpo também precisa disso. É algo não só natural, mas é uma necessidade biológica dos homens. É natural. Veja a minha idade, Paulo. Veja como é que está a minha situação. Eu preciso disso. Isso é como alimento para a gente. É normal que isso aconteça. E era isso que eles diziam. Quando Paulo vai refutar essa compreensão errada deles, ele usa 2 argumentos. O primeiro deles, olha o que é que ele diz aí. Como refutação, ele vai dizer que um dia, na volta de Cristo, tanto o alimento, que é o que eles estavam colocando como um paralelo, como o próprio sexo, essas coisas perderão aí a sua finalidade. Olha o que é que ele diz. Mas Deus destruirá tanto estes, o alimento que era usado como um paralelo, como aquele que era onde eles queriam chegar, tratando sobre o sexo. Na volta de Cristo, essas coisas vão perder a sua finalidade. Essas coisas foram feitas por Deus para aqui, para o mundo aqui e a nossa realidade aqui. Na volta de Cristo, essas coisas não existirão mais. Não existirão mais. Aí na sequência ele encerra o raciocínio dizendo o seguinte, finalzinho do verso 13. Porém, o corpo não é para a impureza. Perceba que ele está retrucando aquilo que eles falavam. Quando dizia assim, olha, o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. Aí ele diz assim, mas o corpo não é para a impureza. O corpo não é para a impureza. E se não é para a impureza, para quem é o corpo? A quem pertence o corpo? Aí ele diz, veja, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Ou seja, o corpo do cristão agora não pode mais servir à impureza sexual. A gente vai entender que é disso que ele está falando.
como se a impureza sexual, como se os desejos desenfreados do sexo, né, fossem senhores de sua vida, quando eu não consigo me controlar, eu não consigo vencê-los. Por isso que ele diz no início assim, eu preciso me dominar, eu preciso dominar eles e não deixar que eles me dominem. O corpo não é para a impureza, o corpo do cristão não pertence mais a essa senhora chamada impureza sexual, mas pertence a um outro Senhor. E olha que lindo, irmãos, o que Paulo está dizendo é que Cristo também é Senhor do nosso corpo. Ele é Senhor do nosso corpo. Isso aqui é esplendoroso entender isso. Essa teologia do corpo que está inserida nesse texto aqui. O corpo é importantíssimo, é o que Paulo está dizendo. E talvez você olhe e diga, não, ele se importa com o meu coração, ele quer converter a minha alma. Veja, mais uma vez sua alma convertida, todo o seu ser, porque nós não somos feitos apenas de alma ou apenas de espírito, mas o ser humano ele é composto de corpo e alma, ou alma e espírito. Aliás, de corpo e alma ou espírito. Agora a afirmação ficou correta. Eu não sou um ser completo só com o meu corpo, é um fato. Mas você também não é um ser completo só com sua alma ou com o seu espírito. Tanto é verdade isso, que quando Cristo voltar, os nossos corpos serão ressuscitados. Verso 14. Deus ressuscitou o Senhor. Que Senhor? O Senhor do nosso corpo, o dono do nosso corpo que é Jesus. Aí ele completa. E também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Percebe isso? Se o nosso corpo não fosse importante, ele nos deixaria continuar vivendo apenas a nossa alma. Mas qual é a promessa dele? Na volta de Cristo, nós ressuscitaremos em corpo, assim como Jesus também ressuscitou em corpo. Para que você entenda o quanto o seu corpo é importante. Tem mais. Ele não é só importante, ele pertence a um novo Senhor, que não é a impureza sexual, que muitas vezes tem dominado você, mas é o Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos entender, meus irmãos, nessa noite, entenda bem isso é extremamente importante para a gente entender, é que nós estamos unidos a Cristo Jesus, mas não somente em espírito ou alma, nós estamos unidos a Cristo em corpo. Olha o que ele diz no verso 15, que lindo o verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de quem? De Cristo. O seu corpo é membro de Cristo. Você está unido a Cristo, não apenas em alma, mas você está unido a Cristo em corpo também. Tanto é que, olha o que é que ele vai perguntar a partir do verso 15, na sequência. Isso é tão verdade que ele pergunta, eu porventura poderia ousar tomar os membros de Cristo, ou seja, meu corpo que agora é membro de Cristo, e faria também ao mesmo tempo membros de uma meretriz. Ou seja, o corpo que agora pertence a Cristo está unido a Cristo. Como é que ele pode se unir a uma prostituta? É o que ele coloca. E ele mesmo responde, absolutamente não. Isso não pode ser feito. E aqui eu preciso contextualizá-los para que vocês entendam isso. A cidade de Corinto era uma cidade extremamente idólatra. E, para dar um exemplo, haviam os templos da deusa Afrodite. E nos templos da deusa Afrodite haviam as sacerdotisas, que eram mulheres que também eram conhecidas como prostitutas cultuais. O que é que elas faziam? Dentro da cerimônia em homenagem a Afrodite, essas prostitutas cultuais, elas se deitavam sexualmente com outros homens ali naquele contexto, para representar ali de alguma maneira a fecundação da terra. Muito provavelmente, alguns membros da igreja de Corinto via isso como uma coisa natural, normal. Olha que loucura. Eles viam, esse era o passado deles, não é? Eles haviam se convertido. Mas eles olhavam para essa prática que eles costumavam ter ali com as prostitutas e via isso como uma coisa mais natural. Afinal de contas, todas as coisas me são lícitas, eles diziam. Afinal de contas, não é? O alimento é para o estômago, né? Assim como o sexo é para o corpo. Ou seja, é uma necessidade minha, eles diziam. É uma necessidade nossa, Paulo. Muito provavelmente é essa a razão aqui
É esse o contexto em que Paulo está, de fato, tocando no ponto. Veja novamente o verso 15, agora que você já entendeu isso. Olha como vai fazer sentido. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, que você está unido de corpo a Cristo? Aí eu pergunto, porventura tomaria os membros de Cristo, que são vocês, e os faria membros da meretriz? Absolutamente não, está errado. E aí na mesma tônica da repreensão, ele segue para o verso 16 e coloca apenas um versículo para poder embasar o que ele vai dizer, dizendo o seguinte: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta, falando aqui da relação sexual, forma um só corpo com ela? Como assim? Aí ele explica citando Gênesis, veja. Porque como se diz, aí cita Gênesis 2:24, serão os dois uma só carne. Então o sexo tem esse poder de uni-lo completamente à pessoa com quem você está se relacionando. Os dois se tornam uma só carne. E vocês precisam entender que vocês são uma só carne, o corpo de vocês agora pertence ao Senhor, e vocês estão unidos de corpo a esse Senhor. Como é que vocês vão estar unidos de corpo a esse Senhor que é puro e ao mesmo tempo se unirão de corpo também com a meretriz? Absolutamente não. Vocês não podem se unir sexualmente a outra pessoa como se ela fosse o cônjuge de vocês. Afinal de contas, vocês estão unidos a Cristo. Não unidos apenas em corpo, mas unidos de corpo e alma. Olha o verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Olha que legal, irmãos. No verso 15, estamos unidos de corpo. No verso 17, estamos unidos em espírito. Estamos completamente unidos ao Senhor. É o que ele diz aqui. Não apenas a sua alma, a sua mente, o seu coração pertence a esse Senhor, mas consequentemente o seu corpo pertence a Ele. Importa o que você faz com sua alma, mas importa a Ele também o que você faz com o seu corpo. Essa é a teologia do corpo. Resumindo aqui, só lembrando o que a gente viu, você está sendo dominado pelo pecado, Paulo diz no verso 12, pecando com um corpo que não pertence a você, mas que pertence ao Senhor, verso 13. E que Ele, o Senhor, vai ressuscitar em sua volta, verso 14. Se seu corpo agora também está unido a Cristo, ele diz no verso 15. E por isso não deve se unir ao mesmo tempo ao pecado, ele diz no verso 16. Pois somos um só com o Senhor, de corpo, verso 15, mas também de alma ou espírito, segundo o verso 17. E por essa razão, qual é a conclusão? Início do verso 18, fugir da impureza. Essa é a conclusão. Por essa razão, fuja da impureza. É interessante, ele poderia ter dito outra palavra, mas a ideia aqui, outro verbo, né? Mas o fugir aqui traz a ideia de que isso não é uma coisa que se brinque. Esse tipo de pecado é um pecado que nos captura totalmente, que nos cega totalmente, que nos deixa completamente, irmãos, vedados a ele nesse sentido. E veja, a palavra traduzida aqui como impureza é a palavra porneia do grego. E essa é uma palavra muito abrangente, muito ampla, que pode se referir a qualquer tipo de imoralidade sexual. Por exemplo, pode se referir à fornicação, o sexo antes do casamento. Mas pode se referir ao adultério, o sexo fora do casamento. Pode se referir à homossexualidade, né? A relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Assim como pode se referir a todas as práticas sexuais que são reprovadas por Deus em sua palavra. Todas elas se encaixam completamente na palavra usada aqui como impureza, a palavra porneia. A grande questão, segundo o verso 18, é que esses pecados são pecados praticados com o corpo e contra o corpo. Olha que texto interessante, o verso 18, na íntegra, ele diz: fuja da impureza, da porneia, ou da imoralidade sexual de qualquer tipo que você possa imaginar que quebre aí os padrões bíblicos. Aí ele diz: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Atente, viu? Qualquer outro pecado, ou seja, outro pecado continua sendo pecado. Pecado praticado sem ser com o corpo, pecados da alma continuam sendo pecado. Aí ele completa: mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Qual é a ideia de Paulo aqui? É rebater a ideia errada, errônea deles, de que o pecado praticado com o corpo não é um pecado igual ao pecado praticado com a alma.
O que é que Paulo quer dizer aqui? É a mesma coisa. Pecado praticado com o corpo, pecado praticado com a alma é a mesma coisa diante de Deus. A verdade, irmãos, é que a profanação do corpo por meio dos pecados sexuais é algo muito grave, segundo as Escrituras Sagradas. Como você viu aqui, ele nos disse aqui no texto, que nós estamos completamente unidos a Cristo no corpo, verso 15, mas também estamos unidos a Cristo aonde? Na alma, verso 17. E ele repete isso para que você entenda. Gente, quando Paulo vem repetir esse tipo de coisa, é para que você não esqueça disso. Ele repete essa ideia de estarmos unidos a Cristo. E aí, talvez no verso mais conhecido do texto, de uma outra maneira, a partir do verso 19. Verso belíssimo, quando ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? Perceba que, eu quero que você perceba na exegese do texto, na interpretação do texto, que ele está dando um ênfase à ideia de que você está unido a Cristo. Como foi que ele começou o verso que falava sobre a nossa união do corpo? Verso 15. Como foi que ele começou? Veja. Não sabeis, percebe? Que vocês estão unidos a ele, vocês são membros dele. Aí agora vai para o 19. Acaso não sabeis, percebe que a tônica é a mesma? Ele quer dizer, você não sabe que agora você não anda mais sozinho? Você não sabe que você não pertence mais a você mesmo? Aí ele diz no verso 19, lendo todo o verso, ele diz assim: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Esse Espírito Santo que está em você, o qual você tem esse Espírito Santo da parte de quem? Da parte de Deus. E qual é o resultado disso? E que não sois de vós mesmos. Você não sabia disso, não? Sabia não, né? Achei bonitinho, eu perguntei, teve gente que fez assim aqui. Achei legal. Que bacana, irmãos. O nosso corpo não pertence mais a nós mesmos. Nós temos um outro Senhor, que segundo Paulo, não é a impureza sexual. É o nosso Senhor Jesus, que passou a habitar em nós por meio do seu Espírito, como diz o texto aí. E qual é a conclusão disso? Não somos mais de nós mesmos. Você não é senhor do seu corpo. Nem do seu corpo, nem da sua alma. Você não pertence mais a você mesmo. E você sabe como foi que isso aconteceu? Sabe aonde foi que ele conquistou isso? Sabe onde foi que ele comprou esse corpo para ele? Esse seu corpo e a sua alma para ele? Olha que lindo o verso 20, irmãos. Só o início. Porque fostes comprados por preço. Ah, você sabe do que ele está falando, não sabe? Você foi comprado. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele com seu sangue comprou você de corpo e alma. Que lindo isso, irmãos. Então entenda. Quando eu peco contra o meu Senhor, eu estou roubando o que é dele por direito. Porque ele comprou isso. Ele me comprou de corpo e alma. Então, quando eu peco contra ele, eu estou roubando aquilo que não é meu. Não é meu corpo, não é meu. Eu não posso fazer o que eu quero. Afinal de contas, ele é o Senhor da minha vida inteira. Do meu ser, da minha mente, da minha alma, do meu espírito, do meu coração, como queiram, e do meu corpo também. Tudo pertence a ele. Quando eu peco contra ele, eu estou roubando o que é dele por direito. Quer esse pecado seja praticado com a minha mente, quer esse pecado seja praticado com o meu corpo. Meu corpo, assim como a minha mente, devem servir a um único propósito, agora que ele me comprou. Que propósito é esse? Verso 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, que você já sabe disso, glorificai a Deus no vosso corpo. Deixe que o seu corpo glorifique também a Deus. E aí, meus irmãos, é claro que em uma só pergunta a gente é colocado direto na aplicação. Seja bem sincero, uma pergunta retórica, né, para você pensar. Você tem glorificado a Deus com o seu corpo? Você tem glorificado a Deus com o seu corpo? Lembrando que ele não é só
seu corpo, mas que seu corpo também é dele. Você tem glorificado a Deus com o seu corpo? Como anda a sua vida no contexto dos pecados praticados com o corpo? Vamos lembrar o que a gente viu para a gente encerrar? Paulo diz no verso 12, você não pode deixar o pecado dominar a sua vida. Aí no verso 13, o nosso corpo pertence a quem? Ao Senhor. E um dia, verso 14, ele vai ressuscitar esse corpo. O nosso corpo está unido a Cristo, verso 15. Por isso não deve ao mesmo tempo se unir ao pecado, verso 16. Afinal de contas, somos um só com o Senhor, de corpo e alma, verso 17. Por isso, devemos fugir da impureza sexual, verso 18. Fornicação, adultério, homossexualidade, pornografia e toda prática sexual que sabemos que não agrada a Deus segundo as Escrituras Sagradas. Precisamos, olha a palavra, fugir dessas coisas. Em nosso corpo agora habita o Espírito Santo, verso 19. Ou seja, não pertencemos mais a nós mesmos. Fomos comprados por Cristo na cruz, verso 20. E o que fazemos com o nosso corpo deve glorificar ao nosso Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós e que nos ajude a cumprirmos essa missão. Veja, a igreja em Corinto vivia esse contexto e ela é ensinada por Paulo na intenção do Espírito Santo de fazer chegar a nós aquilo que acabamos de aprender, irmãos, para que não venhamos a cometer os mesmos pecados. É Deus falando ao nosso coração sobre como Ele quer que nós venhamos a viver a nossa vida diante dEle. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Não esqueçamos jamais que o nosso corpo não pertence a nós mesmos. Que você precisa tomar conta dessa casa que é o seu corpo. Ela não é sua. E eu não me refiro apenas à sua saúde, isso também, mas eu me refiro aos pecados sexuais, aquilo que você e eu sabemos que não condiz com cristãos. Nem todas as coisas nos são lícitas como crentes. Nem tudo nos convém. Feche seus olhos, pense em sua vida, vamos pensar no nosso procedimento e responder a nós mesmos. Estamos glorificando a Deus com o nosso corpo? Vamos orar juntos. Senhor, Tu és um Deus tão misericordioso, tão paciente. Nós olhamos para a Tua palavra e a maneira como o Senhor veio a lidar com essas pessoas no passado, os nossos irmãos em Corinto. E enxergamos a Tua misericórdia sobre a vida deles, a quem o Senhor, usando o apóstolo Paulo, chamou de santos, Teus filhos regenerados. Mas como? Mas quando nós olhamos para nós, não nos vemos assim tão distantes. Somos tão pecadores também, Senhor. Tão pecadores. Nós entendemos que a salvação se dá pela graça, assim como os nossos irmãos em Corinto também entendiam. Mas nós entendemos que o nosso corpo não pertence a nós, assim como eles passaram a entender depois da carta do apóstolo Paulo. O nosso corpo é Teu, Senhor. O Senhor nos comprou na cruz, o Senhor tem direito à nossa santificação. Nós precisamos viver em santidade porque devemos ao Senhor isso. O Senhor nos salvou. Nós pedimos socorro. Nós Te pedimos socorro, Senhor. Socorre-nos. Ajuda-nos a viver a pureza, não apenas em nossa alma, mas no nosso corpo. Nos ajuda, ó Deus, a preservar a santidade, não apenas em nossa mente, mas em nossos atos, nas nossas práticas. Livra-nos, ó Deus, daquilo que muitas vezes o Teu povo vem trazendo à mente enquanto nós oramos. Livra-nos, livra-nos, livra-nos. Aproxima-nos de uma vida devocional,
porque somente com maior leitura da tua palavra, mais oração, somente com uma comunhão melhor com o Senhor, nós seremos fortes suficientes para vencermos esses pecados, porque sem ti, Senhor, sem ti, nada podemos fazer. Ajuda-nos a vencê-los para o louvor da tua glória, pois queremos glorificar o Senhor com a nossa alma e com o nosso corpo. Em nome de Jesus. Amém.